Gente, bom dia. É com muito prazer que a gente começa hoje o nosso segundo encontro do projeto Muitas Áfricas. A gente recebe hoje aqui o professor, ator e diretor Isaac Bernard e a professora de História da África, que deu muito tempo aula aqui no CAC também, a professora Mônica Lima. Queria agradecer os dois pela presença. E queria dizer que é um prazer receber vocês todos aqui também, ver essa sala cheia de alunos, licenciandos, para a gente começar esse projeto. A partir da fala deles, eu queria que a gente pensasse quais são essas muitas Áfricas que existem, Áfricas que vão além das tragédias, Áfricas que vão além das desgraças, das guerras, da fome, da AIDS, Áfricas que podem ser muito próximas a gente. Então, queria começar agora com Isaac Bernard, professor de teatro. Ele viajou há algum tempo na região do Mali, de Burkina Faso. Ele vai contar para vocês. Ele tem uma experiência muito pessoal e muito particular com um grande ator do Mali, que se chama Sotigui Kouyaté, e ele vai contar um pouco essa história para a gente. Tá certo? Então, Isaac, queria fazer a pergunta: qual é a sua África? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Antes de tentar responder essa pergunta, que não é muito simples, hoje está fazendo 5 anos que o Sotigui Kouyaté, que é esse griot africano, que está aqui mais ou menos, depois, se der, a gente vai passar umas imagens aí de um vídeo. Ele faz 5 anos que ele fez a passagem dele, e então é muito significativo estar aqui hoje, nesse dia. Ele foi um homem muito sábio, muito querido no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas ele viajou o mundo inteiro com o Peter Brook, que é um diretor de teatro inglês radicado na França. Então ele fez espetáculos em todos os países que vocês podem imaginar, e ele tinha esse desejo de encontrar as pessoas, porque no centro da civilização africana a qual ele pertence, eu digo pertence no presente porque para ele e para a cultura a que ele pertence, a morte é apenas uma mudança de lugar, e não um estado permanente, uma passagem. O Mia Couto, que é um escritor moçambicano muito importante, um dos seus livros ele diz que na África não se enterra um morto, se planta um morto. E isso eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu com o Sotigui, essa ideia da ancestralidade, da espiritualidade, Então hoje para mim é um dia emocionante, porque há 5 anos atrás a gente se reuniu aqui no Jardim Botânico, onde tem um baobá. Existem acho que 4 ou 5 baobás aqui no Rio de Janeiro. Um deles é no Jardim Botânico, que é a árvore simbólica do griot, da cultura africana, das lendas, onde se contam histórias e onde as pessoas se reúnem para celebrar encontros. A gente tinha feito, quando eu falo a gente, porque é um grupo de pessoas, A minha experiência não é isolada. Quando o Sotigui veio a primeira vez ao Brasil, dar uma oficina na Fundição Progresso, porque ele estava fazendo Hamlet, do Peter Brook. Peter Brook é um diretor importante que ainda está vivo, radicado na França hoje. Ele deu uma oficina e a gente foi fazer essa oficina como ator, alunos, E ali alguma coisa muito significativa se deu, Aí a gente ficou muito ligado nele, porque ele nos mostrou uma outra possibilidade para o trabalho de ator, para o encontro entre as pessoas, que não era baseado só na técnica, na hierarquia, mas no afeto, na compreensão, na escuta, na troca. Essas palavras são muito importantes para essa cultura. A troca, a partilha, encontro, são conceitos muito caros a um griot, como o Sotigui. Depois eu vou falar um pouco sobre o que é griot, o que é ser griot, E aí então a gente se encontrou aqui, e anos depois da gente ter feito a oficina em 2003, esse ateliê, e já de ter ido para a África, ele faleceu em 2010, a gente conseguiu reunir um domingo, 8 da manhã, sei lá, quase 50% das pessoas que tinham feito, depois de anos. Então a força dele era muito grande. A minha filha, que na época tinha 10 anos,
na oficina, ela já era maior, já fazia teatro, já era atriz. Ela apareceu por conta própria e foi uma surpresa para mim, que ela soube. E aí ela deu uma declaração, todos nós fizemos um elogio a ele, em volta do baobá. Cada um falou alguma coisa, os griots têm esse costume de falar sobre os outros, de fazer elogios, às vezes críticas também. E aí ela falou que quando ela era pequena, ele perguntou para ela: você vai ser atriz como seu pai e sua mãe? Aí ela falou: não, de jeito nenhum, não quero ser atriz não, eu vou fazer... Acho que depois ela queria fazer relações internacionais, não sei o quê. E aí ele olhou para ela, deu uma risadinha e falou assim: vai sim. E ela se tornou uma atriz, hoje viajando muito pelo mundo. Então essa percepção fina, né? Uma percepção que está além do visível, né? A gente não está muito acostumado com isso, tudo para nós é muito visível. E o Sontigueira é alguém que tinha uma relação muito grande com o invisível, com as coisas que estão presentes, permanentes, mas às vezes a gente não consegue ver porque a gente está muito ligado à cabeça. Esquece um pouco o coração, esquece um pouco de ver além do mundo aparente. Bom, então, dito isso, porque hoje é um dia especial, e eu sei que ele deve estar por aqui, eu acredito nisso. Quando a minha África era a completa ignorância do que era a África, porque na verdade o Sontiguy muito falava sobre isso. Existem várias Áfricas, né? Não existe uma África. Cada região é uma cultura específica, é um continente muito sofrido, muito rico. E a África que eu fui, que é a África subsaariana, África Ocidental, que é essa região de Mali, Burkina Faso, que pertencia a um antigo Império Mandengue. E existiram vários impérios, mas eu não sou historiador, não quero falar besteira aqui. Mas um dos impérios é o Império Mandengue, do qual o griot uma figura muito importante. O império foi unificado pelo imperador Sundiata Keita, que tinha o seu griot, que eram os Cuiatés, que eram griots dos Keita, serviam aos Keita, essa dinastia que conseguiu unificar um império que, se estiver enganado aqui me ajude, mas Mauritânia, Senegal, Burkina Faso, Costa do Marfim, Nigéria, né? Entre outros. Mas basicamente essa região aqui, né, que é uma região onde esse império floresceu. E óbvio que aí houve a colonização e foi tudo dividido. Então eu viajei de Burkina para Mali e era um lugar só, era uma cultura só, com várias, obviamente, povos, várias línguas, como sempre foi, né? Então os Dogons, que eram da Falésia, né? Os Malinquês, que eram Soninquês, Malinquês. O Sontiguy pertence aos Malinquês, né? Que falam a língua malinca ou bambará também, que são línguas muito parecidas. Mas todos eles acabaram por falar muito francês, porque houve a colonização francesa. Então você vê lá hoje, o francês é uma língua corrente, principalmente quando vem o estrangeiro, eles falam muito, obviamente, na língua bambará e nas línguas muito familiares, né, ancestrais e tudo mais. Então a minha África, eu poderia dizer que a África que eu conheci, eu só fui nessa parte da África. Então eu sou ignorante da África inteira. Eu não tenho como falar, e ele mesmo falava isso, e ele sabia muito, mas ele falava: África, a qual eu pertenço, né? E posso marcar. Então, seria isso aqui mais ou menos, é meio fino, mas é essa região aqui, né? Eu fui a Bamako, que é mais ou menos aqui, no Mali, e depois a gente fez uma viagem pela estrada de 10 horas para Ouagadougou, que é por aqui, e Bobo-Dioulasso. São duas cidades mais ou menos próximas. Mas a gente fez uma viagem que era para durar 2 horas, durou 10 horas, porque tinha muita... A gente era parado o tempo todo, porque na Faso é um país muito militarizado. Mas essa África que eu fui foi em 2003. Eu estava até conversando aqui com a Mônica que eu não sei se eu iria, é um depoimento até meio amargurado, mas eu
hoje talvez eu tivesse muito medo de andar por lá, porque na época a gente andava tranquilamente, e eu conheci um islamismo muito humano. Eu sou judeu e eu fui muito bem recebido e fui a aldeias de sábios islâmicos. A gente sentava, tomava chá, ouvia coisas lindas. E hoje eu teria um receio, não por esses, porque com certeza eles continuam da mesma maneira, mas pelo que está acontecendo do fundamentalismo, né? Não só islâmico, de todos os fundamentalismos. Então hoje eu não sei se eu sei se eu iria da maneira como eu fui. Eu estava com o Sotigui, então ele era digamos assim, um amuleto não, mas um passaporte. Exatamente. Era um passaporte, então todo mundo já respeitava. E agora hoje eu não sei, hoje eu acho que seria... E é uma pena, porque é uma região linda, as pessoas são incríveis, o amor é profundo, muita miséria, obviamente, muito sofrimento também pelo que aconteceu com a colonização devastou profundamente, a gente vê isso, e uma identificação com o Brasil também, na alegria, no afeto, como as pessoas se tocam, se pegam. Então quando eu fui para a África, primeiro eu pensei naquele livro do Conrad, né, Coração nas Trevas, né, que é um livro que tem uma visão de alguém que vem entrar numa floresta cheia de sons, barulhos, e eu não sabia o que esperava. Primeiro que quando você vai para a África, você tem que tomar muita precaução, né? Você tem que tomar uma série de vacinas. Você tem que ir na Fiocruz e fora a febre amarela, que você nem entra nos países, né? Pelo menos dessa região. Eu não sei como é que é na África do Sul, acho que não, mas nessa região você não entra sem a vacina de febre amarela. Mas tinha que tomar tudo que vocês puderem imaginar. Meningite, pneumonia, hepatite, muito cuidado com a AIDS, obviamente, porque, como aqui também, em qualquer lugar, mas, então assim, tinha esse medo de pegar malária, porque você tem que se preparar para a malária, então você tem que tomar antibióticos antes de ir, durante e na volta continua tomando, então, muita coisa contra, né, porque se você pegar malária, você pode morrer, né, efetivamente, dependendo da tua reação. Eles pegam muito malária, mas eles já ficam ali acostumados com aquilo ali. Então, o que aconteceu com as pessoas que a gente foi junto é que a gente descobriu eu vou dizer só como foi a chegada lá. Na época, eu fui com a minha namorada na época e a gente chegou no aeroporto de Bamako e que parecia uma rodoviária, sinceramente. Não é uma visão etnocêntrica, não, no sentido de mas era muito... não parecia um aeroporto como a gente conhece. Uma loucura de gente andando pra lá, pra cá, e tinha essa coisa da entrada, do visto, né? E a gente... Não, é Mali. Aí a gente ficou ali com a mala, né? E também a coisa interessante é que éramos só nós dois de brancos. A gente está muito acostumado, a gente não está acostumado a isso. É interessante. E a gente ali não sabia, não falava línguas, falava francês. A minha namorada mais do que eu, depois eu fui aprendendo, e a gente ficou ali, ninguém vinha, a gente não sabia o que fazer. E o Sotigui disse pra gente, quando vocês chegarem lá, não se preocupem. Vocês podem deixar que tudo vai dar certo. Mas não disse o que era, a gente não sabia nem pra onde a gente ia. Aí daqui a pouco chegou um homem alto, chamado Adamá, depois eu disse que era um dos amigos, quase filhos também, porque todos são filhos, né, do Sotigui. Aí ele falou, vocês são amigos do Sotigui? Aí a gente somos. Aí ele olhou pra gente e nos abraçou como se fosse amigo de infância. E aquilo pra gente já, sabe, a gente já entrou em outro lugar. Então assim, eu acho que a gente foi recebido de uma maneira muito especial na África, afetivamente. E aí uma coisa que me surpreendeu quando eu cheguei é que era muito escuro, não tinha quase luz. E aí você vai entender, obviamente, é um país pobre, Burkina Faso é um dos mais pobres do mundo depois. Então assim, tinha tudo era muito pouca luz, né, por causa isso me chamou muita atenção. E aí a gente começou a entender um pouco, vivendo a história desses lugares com o Sotigui, que não é uma história de turismo, como a gente imagina a África dos safaris, dos lugares encantadores, você vai. Não, na verdade a África que eu conheci, praticamente eu não fiz turismo. Eu ficava indo nas casas das pessoas para ouvir histórias.
E isso era uma coisa que o Sotigui muito falava pra gente. Pra gente conhecer um país, a gente tem que conhecer as pessoas que pertencem a esse país, nessa cultura. Então a gente andava, ia numa casa, ia na outra, ficava horas sentados ouvindo história, tomando chá, né? Comendo, conversando. Então já foi uma coisa diferente. A gente só foi um dia numa aldeia, uma aldeia que parecia que tinha parado no tempo, assim, com uma mesquita. Eu tenho umas fotos, depois eu vou passar para vocês. E um parque, que era o Parque dos Crocodilos Sagrados. Eles dizem que o crocodilo, ele herda o espírito de um ancestral. Então o crocodilo é um animal sagrado. Eles conversam com os crocodilos. Eu tive a oportunidade nesse parque, são crocodilos de 100 anos, né? E eu sentei no crocodilo com medo, mas tinha uma pessoa ali, e a gente ficou ali naquele parque. Talvez tenha sido onde a gente fez alguma coisa de turismo, né? Mas assim, a gente não... Então a África que eu pertenço é ótimo, né? Que eu conheci foi uma África dessa região,